vamos mais uma vez conversar com José Maria Trindade. José Maria, então, foi uma resposta aí da base governista. A oposição tem a sua do MEC, agora a base governista investigar aí os anos dos governos do PT, Zé Maria. É a guerra de CPIs, né? Tradicionalmente por aqui, CPI é um instrumento da minoria e os governos não gostam geralmente de CPI porque uma vez aberta, a CPI não tem limites e pode ampliar a investigação, fazendo convocações. Repare que o senador falou em 2.000 obras paralisadas, a Paula Cuenca falou em 3.500 obras paralisadas, e eu trago um novo número, mais de 4.000 obras paralisadas. A fonte é o ex-ministro, chefe da Casa Civil e depois da Defesa, Braga Neto. Não é que eles não têm números corretos, é que ninguém sabe exatamente quais são as obras abandonadas por todo o país. Porque há obras em que o governo tem uma participação maior, o governo federal, né, e tocadas pelos estados, pelos municípios, com a participação de alguns entes estaduais, né, municipais, e outras não. Daí essa dúvida sobre o número certo de obras abandonadas. Uma obra, ela tem várias etapas. O projeto inicial, que já é caro, né, para se fazer uma determinada estrada, uma obra, um hospital público, uma escola, e assim por diante. Primeiro o projeto. E depois o início da obra, a inclusão no orçamento da União, e depois a liberação, o empenho dos recursos. É aí que mora a complexidade da corrupção, porque é aí que as empreiteiras e tal dão os 10%, ou enfim, cada governo tem a sua. O governo do presidente Jair Bolsonaro não iniciou grandes obras, porque existem várias obras pela metade. E ali, quando na Casa Civil, Braga Neto fez um estudo criterioso, mostrando que o governo, em vez de iniciar as obras, todo governo começa, porque é ali que mora a entrada do dinheiro. As empresas ganham dinheiro, largam para lá, não querem continuar a obra, já receberam o dinheiro, já pagaram as propinas e pronto. Fica a obra parada e ninguém quer ter interesse. E aí o governo decidiu concluir. E aí me disse o ex-ministro Braga Neto, né, o seguinte, que algumas obras faltavam muito pouco, 10%. E aí o governo fez isso. Concluiu estradas, transposição do Rio São Francisco, escolas, onde faltava muito pouco, pontes que já estavam empenhadas, enfim, preferiu fazer esse tipo de conclusão, né? E é isso que a CPI pode investigar. O porquê da paralisação anterior, quem ficou com dinheiro, porque o Estado pagou, há casos em que a União já pagou até mais de uma vez a mesma obra que não foi concluída. Só que é o seguinte, a oposição, eu conversei com alguns senadores, dizem que não se importam de abrir uma CPI, não. É abrir a CPI. E o debate seguinte é a ocupação do plenário da CPI. Se a oposição ganha a maioria de uma CPI desta, faz também um estrago no governo. Daí a polêmica de governo que defende a abertura de CPI. E a gente imagina ali pelas palavras do presidente do Senado, né, Zé Maria Rodrigo Pacheco, de que se não vai abrir a da oposição, também dificilmente ele vai aceitar abrir essa CPI com mais base governista. Eu estava lembrando aqui durante a sua fala como foi a CPI da Covid. Imagina uma CPI no ano eleitoral, né? E ao final de tudo, o que levou a CPI da Covid, né, Zé Maria? Porque a gente sabe que a comissão existe, ela tem muito poder, mas ela remete ao Ministério Público todo esse trabalho. Então, nem se fala mais o que aconteceu de todo aquele trabalho da CPI da Covid e fica mesmo a politicagem, né, Zé Maria? Eu até fiz essa pergunta ontem para um senador de oposição. E aí, sabe, o que adiantou? Aí ele me disse, olha, houve efeitos. Primeiro, na imagem do governo, né? Segundo, evitou a compra da Covaxin e aumentou a atenção do governo para a vacina, mas, na verdade, foi mesmo uma luta política. É importante dizer que a CPI é especial porque ela toma poderes que não são do Congresso. Eu tenho o poder de mandar prender, de abertura de sigilo, né? Na verdade, transferência de sigilo para a CPI, sigilo bancário, fiscal, telefônico e convocação, onde as pessoas são obrigadas, uma comissão permanente só pode convocar servidores públicos e na CPI não qualquer um, ou seja, são poderes extras. E o Congresso não está autorizado a usar esses poderes extras
de uma CPI para agir politicamente. Daqui a pouco